E o BBB vai sendo um grande laboratório sociológico e vai deixando claro de que a classe média pode perder tudo, mas não perde a pulso. Quem entender isso que está acontecendo e os impactos disso no nosso dia a dia e como essa herança cultural maldita precisa ser enfrentada, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. A classe média brasileira até faz uma pose de liberal, de moderninha, mas no fundo ela é extremamente preconceituosa e ela não tolera de maneira nenhuma pessoas que tenham origem humilde e que tenham autoestima, que ascendam na vida. Não ascender socialmente. Eles podem até aceitar que por exemplo, um preto vire deputado, como aquele deputado que andava a tiracolo do Bolsonaro, mas ele não pode ser protagonista. Ele não pode ser como o Fred Nicasso, como a Domitila, pessoas que têm autoestima, que não se rebaixam aos outros só porque pela cor da pele, que tratam os outros de igual para igual, como o presidente Lula. Qual que é a birra da classe média com o Lula? Resultado, ele é o presidente que mais resultados trouxe para o Brasil. Mas ele é nordestino, ele veio de pau de arara, então isso é inaceitável. Então ele prefere pagar um juro extorsivo para o Banco Central brasileiro, porque é um branco da elite que está ali, dizendo é um técnico, então o que ele falou é lei, é regra, não é inquestionável, do que ouvir um presidente da República eleito 3 vezes. O que você acha que é mais fácil? Tirar um diplominha de economia ou virar presidente da República 3 vezes com 2 mandatos excelentes que elevaram a qualidade de vida e a economia do Brasil? Mas aí é mais fácil falar que quem entende é o Campos Neto. Afinal, quem que é esse pobre que está querendo dar palpite? E isso vai sendo reproduzido, inclusive, dentro do BBB. Isso é mais forte do que as pessoas. Mais forte, inclusive, que a estratégia. Você vê aí na citação a personagem Larissa, que já saiu com uma enorme rejeição e consegue retornar para o BBB, em vez de olhar aqui fora como é que é a real situação, ela volta já de novo querendo imputar sobre a personagem Domitila problemas que não existem. Para quê? Para criar aquela velha, ressuscitar aqueles velhos rancores da classe média, aquele velho ressentimento, que na verdade é uma desculpa para poder utilizar o preto que tem autoestima, o pobre que tem autoestima, o nordestino que tem autoestima. Essa gente não tolera de maneira nenhuma que alguém que tenha vindo da mesma origem que eles possa ter voz ativa. Mais do que ter dinheiro. Dinheiro eles até toleram que algum pobre tenha dinheiro. Mas querer falar de igual para os outros, não, isso não é aceitável. Para essa classe média não é aceitável. E aí vai achando essas desculpinhas, como a mocinha aqui. Ah, tá vendo? Achou desculpa pro tal do chamar os outros de urubu, não tem problema, né? Racismo, é um jeitinho dela. É um jeitinho dela de falar palavrão, de agredir todo mundo, de falar na base da cusparada, da gritarada, de querer agredir. Então, porque ela é branca, a gente tem que aceitar o jeitinho dela. Mas quando é o tal da alface, aí não. Aí é um cara deseducado, um ignorante, um agressivo. Por que 2 pesos e 2 medidas se o comportamento é semelhante? E é isso que está na raiz, muito mais do que o nosso racismo. Está no raiz da nosso preconceito de classe. Que aí, porque vem inclusive dessa origem da escravidão, e é por isso que incide muitas vezes muito mais nos negros. Por quê? Porque quando acabou a escravidão, ironicamente, essa moça aí fez uma novela dos tempos da abolição, né? Do Dom Pedro II. Pois bem, quando acontece essa situação, e o Brasil, enfim, é o último país a libertar os negros da escravidão, eles são jogados na rua de qualquer jeito, e é por isso que surgem os morros. Porque sem ter onde morar, sem ter roupa para vestir, essas pessoas tiveram que subir os morros para ter como sobreviver, da onde eles começaram a construir suas casas, suas novas relações e outras coisas. Daí tiveram que trazer europeus, como provavelmente os descendentes das duas aqui, que depois os europeus brasileiros viraram nobres. E quando os nobres brasileiros, aqui os donos das fazendas, começaram a querer botar cangaia nesses brancos europeus, eles falaram, opa, aqui não. Eles traziam com eles as ideias dos sindicatos, e aí começaram a fazer exigências como jornada de trabalho, melhor remuneração, propriedades e outras coisas, e assim eles conseguiram ascender socialmente. Só que esse grupo criou um medo enorme de ser comparados aos negros. Então, os negros são aqueles lá, nós somos diferentes. E é daí que vem esse preconceito. Esse preconceito vem muito mais do medo de ser o último da fila
do que necessariamente do racismo puro e simples. É aquele medo que, inclusive, até hoje eles introjetam na gente, e é por isso que eles fazem pessoas sem necessidade de estarem aí nos semáforos, pedindo, vendendo, passando necessidades para que você passe ali, e o sistema não precisa falar para você ter medo. Ele fala, ó, ele é um recado para você, olha, se você não andar na linha, se você não fazer o que o sistema quer, você pode ser o próximo naquele semáforo. E aí você vive com medo, se sujeitando a esse tipo de sistema opressor do capitalismo que vai contra todo e qualquer lastro de humanidade que você tem. Que é um exemplo, recentemente, quando teve uma liderança nesse Big Brother com duas pessoas, era o Alface e o Guimê, é, eles queriam dividir ali as tarefas entre eles e a Globo entrou no meio e falou, não tem jeito não, ou um ou outro, jogou um contra o outro e naquela pressão o tal do Alface cedeu, por quê? Pela mentalidade do dinheiro. Quando ele viu que ia perder tudo, ele se agarrou na crença do dinheiro dos 20 mil, para não perder, já que o outro, que já convive há mais tempo como capacho aí dos ricos, entendia que podia exercer dominância psicológica sobre o outro, que era negro, tanto que foi o negro que cedeu. Né? Então é isso que vem, isso que precisa ser combatido na nossa sociedade o tempo todo. Então, quando o Fred fala lá o tempo todo, nós temos reativos e na hora que acontecer reagir, é porque precisa mesmo. Basta disso. Você pode ver que o tempo todo vão falar para você, olha, deixa quieto. Por exemplo, do Bolsonaro. Por que você está falando do Bolsonaro ainda? Ele já foi, vamos olhar para frente. Olha, eles ficaram falando do Lula a vida inteira. Eles perseguem, inventam Celso Daniel até hoje, uma historinha que já foi desvendada e outras coisas, mas se negam a falar da Marielle. Ao contrário, disseminaram mentiras contra uma mulher guerreira que foi assassinada. Ou seja, essas pessoas não têm escrúpulos. Muitas vezes, e elas se douram de uma falsa moralidade, ela se investe de uma capa de falsa moralidade para apontar o dedo nos outros. É aquele típico ditado, sento no próprio rabo para apontar o rabo ali. Esse é o mal dessa nossa classe média, que nada mais é que um pobre que foi enrolado pelos ricos, que criou uma ideia de, um dia eu vou puxar você aqui para cima para ele brigar com outro pobre, enquanto o rico aproveita para espoliar os dois. E essa é a realidade. Enquanto a nossa classe média não entender que ele é tão pobre quanto o outro, só porque ela tem um trocadinho a mais, o fato dela ter um carrinho melhor na garagem não torna ela rica, a gente vai continuar sofrendo o tempo todo sem necessidade num dos países mais prósperos que esse mundo ofereceu. Tem água em abundância, tem recursos minerais em abundância, mas tem um sistema de opressão ideológico silencioso que se comunica através das instituições, através, por exemplo, do sistema de educação, através das igrejas, através do sistema de comunicação e vai oprimindo, te condicionando a se deixar de ser quem você é para tentar agradar um grupo que não está nem aí para você. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Senta o dedo para compartilhar, porque a gente vai estar sempre trazendo esses debates aqui da sociedade para a gente esmiuçar e ter um Brasil muito melhor.